pessoal, eu sou a professora Vanessa Braganholo e vou acompanhar vocês na disciplina de estrutura de dados e seus algoritmos. Essa é a primeira aula onde nós vamos ver uma revisão da linguagem de programação C. Então, o que nós vamos ver nessa aula? A gente vai ver um pouquinho de ponteiros, alocação dinâmica de memória, tipos estruturados de dados, listas encadeadas e recursão, que são todos os recursos que nós vamos precisar para avançar nos conceitos dessa disciplina de estrutura de dados e seus algoritmos. Então, começando por ponteiros, né? O C permite armazenamento e manipulação de valores de endereço de memória, que são os ponteiros. E aí, para cada tipo de variável que existe, por exemplo, inteiro, float, o C fornece um tipo de variável que é capaz de apontar para essas variáveis desses tipos, né? Então, aqui tem um exemplo de uma declaração de uma variável comum inteiro, A, e uma variável ponteiro para inteiro, que é a variável P ali. Então, a variável ponteiro, quando a gente declara ela, a gente coloca esse asterisco na frente, como está ali no slide, tá? E na memória o que vai acontecer é que essas variáveis vão ser alocadas, vai ter um espaço para armazenar essas variáveis lá. E a diferença vai ser que, como A é uma variável inteira comum, a gente vai poder colocar valores inteiros dentro dela. E como P é uma variável inteiro para um ponteiro, o que vai poder ser armazenado dentro dessa variável vai ser um endereço de memória de uma outra variável que é do tipo inteiro. Tem dois operadores que a gente usa para manipulação de ponteiros, o operador e-comercial e o operador asterisco. Então, o e-comercial, ele significa endereço de. Quando eu aplico esse e-comercial em uma variável comum qualquer, x, o resultado desse operador é a posição de memória onde aquela variável x está armazenada. E o operador asterisco, ele significa o conteúdo do endereço apontado por alguma variável. Então, se eu aplico esse operador em cima de uma variável que é do tipo ponteiro, o que eu vou obter como resposta desse operador vai ser o conteúdo que está armazenado no endereço de memória que é apontado por aquela variável ponteiro. Então, aqui a gente tem um exemplo onde eu vou mostrar para vocês o código e o que está acontecendo lá na memória, tá? Então, prestem atenção aqui nesse lado direito aqui, onde a gente tem o que está acontecendo na memória. Aqui, do lado esquerdo, são os nomes das variáveis e do lado direito eu tenho as posições de memória, onde aquelas variáveis estão armazenadas, e aqui no centro, o conteúdo da memória, tá? Então, ali a gente começa declarando três variáveis, uma variável inteira A, uma variável ponteiro para inteiro P e uma variável inteira C. E aí eu faço uma atribuição colocando o valor 5 na variável A. Então, aqui dentro da variável a gente tem o valor 5. Na variável P, agora, a gente vai colocar o endereço de A. Então, a gente vai fazer, na verdade, P apontar para A. Né? Se a gente olhar ali no canto direito, ali onde está representada a memória, a gente vai ver que a variável A está armazenada no endereço de memória 104. Então, quando eu faço P recebe o endereço de A, o que acontece é que o endereço de A é colocado no conteúdo de P. Então, P tem o endereço 104 agora. Quando eu faço asterisco P recebe 6, o que eu estou fazendo é o conteúdo da memória apontado por P recebe 6. Então, P está apontando para o endereço 104. Isso significa que no endereço 104 eu vou colocar o valor 6. Então, na variável A, né, P estava apontando para A, na variável A, eu vou colocar o valor 6. E é isso que está acontecendo ali na memória do lado direito. Depois, a minha variável C, que é uma variável inteira comum, ela está recebendo o valor armazenado na posição de memória apontado por P. Então, P está apontando para A, posição 104, o valor de A é 6,
Então, a posição de memória lá da variável C vai receber 6. O conteúdo de C vai receber 6. Nesse exemplo aqui, a gente tem um errinho. Por quê? Eu declarei duas variáveis inteiras A e B, uma variável ponteiro para inteiro P. Eu fiz a atribuição de A, recebe 2, e aí eu estou fazendo a atribuição do endereço apontado por P, recebe 3. Só que eu não sei para onde P está apontando, né? P tem lixo. Então, quando essa tentativa de atribuição for feita, a gente vai tá provavelmente causando uma violação de memória, né? Ele pode, esse P, como tinha lixo na hora que ele foi alocado, pode estar apontando para um endereço fora do espaço permitido para esse programa manipular, por exemplo. Tá? Então, isso aqui a gente não faz, a gente tem que ter muito cuidado. Antes de fazer uma atribuição desse tipo, a gente tem que ter feito P apontar para alguma coisa. Então, aqui tem uma correção desse exemplo, né? Eu criei uma nova variável C, e aí, antes de fazer a atribuição do ponteiro P recebe 3, eu fiz P recebe o endereço de C. Então, agora P está apontando para o endereço 112, que é onde está armazenada a variável C. E aí, eu posso fazer que o conteúdo apontado por P recebe 3. Então, a variável C, que é para onde P está apontando, vai receber o valor 3. Bom, C utiliza passagem de parâmetro por valor. Lá em prog, vocês aprenderam que existem dois tipos de passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. O Python usa passagem de parâmetro por valor e o C também. Isso significa o quê? Significa que quando a gente passa uma variável como parâmetro para uma chamada de função, se dentro da função a gente alterar o valor daquele parâmetro, a variável que foi usada para chamar aquela função não vai receber aquela alteração, a não ser que a gente use um ponteiro. Então, se o parâmetro da função for um ponteiro, aí as alterações vão ser refletidas naquela variável que a gente usou para fazer a chamada, né? E aí, na chamada, a gente tem que passar, inclusive, o endereço de memória da variável. Então, a gente vai ver um exemplinho daqui a pouco, tá? Então, só reforçando que se a gente quiser alterar os valores do programa principal, quando a gente altera os valores de dentro de uma função, então a gente tem que usar parâmetro como ponteiro para essas funções. Então, aqui tem um exemplo. Na minha função principal main, aqui embaixo, eu tenho duas variáveis inteiras, A e B. A recebe 5, B recebe 7. E aí eu estou chamando uma função troca, passando como parâmetro o endereço de A e o endereço de B. Lá em cima, a função troca está sendo usada com dois parâmetros px e py, que são ponteiros para inteiros. Então, nesse caso aqui, quando a função começa a ser executada, eu estou criando uma variável temporária inteira, temp. Estou fazendo temp receber o conteúdo apontado por px. Então, quando eu passei o parâmetro, eu passei a variável, o endereço da variável A para casar com o ponteiro x e o endereço da variável B para casar com o ponteiro y. Então, na verdade, ponteiro x está apontando para A, ponteiro y está apontando para B. A gente pode ver isso aqui no conteúdo de memória que está sendo mostrado aqui na direita. Ó. Px está apontando para A no endereço 104, Py está apontando para B no endereço 108. Então, quando eu faço temp recebe o conteúdo da posição apontada por Px, Px está apontando para A, então temp recebe 5. Aí agora, o conteúdo apontado por Px recebe o conteúdo apontado por Py, então Py está apontando para o endereço 108, que é B. E aí o conteúdo apontado por Px é A, então eu estou colocando em A o valor 7. E aí agora o conteúdo apontado por Py recebe temp,
Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é colocar o valor 5 aqui na variável b. E aí, quando eu for fazer o print lá de volta no programa principal, eu vou imprimir os valores trocados, né? O A valia 5, agora ele vale 7. O B valia 7, agora ele vale 5. Então, foi feita a alteração das variáveis do programa principal que foram usados para chamar essa função. Por quê? Porque eu usei ponteiro como parâmetro e passei o endereço dessas variáveis na hora da chamada da função. Bom, em C, vetores são ponteiros. Um vetor, quando a gente usa um vetor em C, ele é alocado em posições contíguas de memória. Então, aqui tem um exemplo de um vetor de 10 elementos inteiros, e o espaço de memória que esse vetor vai ocupar vai ser 10 vezes inteiros de 4 bytes. Porque um inteiro em C ocupa 4 bytes, então o vetor total vai ocupar 40 bytes. Então, você vai alocar esse espaço de 40 bytes de forma contígua na memória. E o nome do ponteiro, o nome do vetor vai ser um ponteiro para o início desse espaço de memória que o C alocou para guardar os valores do vetor. Então, a gente tem aqui, do lado direito, a representação da memória. E a variável v, ela recebeu o valor 104, que é o endereço da primeira posição de memória, onde vai ser armazenado o primeiro valor do vetor, tá? Essa alocação ela é estática. Esse espaço de memória é reservado no momento da declaração do vetor. E o C permite a aritmética de ponteiros. Então, na verdade, o que ele faz quando a gente acessa uma posição de vetor, ele soma a posição para saber direitinho onde é que ele vai buscar aquele valor, tá? Então, se eu fizer V mais 1 é o segundo elemento do vetor, V mais 0 é o primeiro elemento do vetor, V mais 9 é o último elemento do vetor. E isso pode ser... A gente não precisa fazer isso no nosso programa para acessar as posições, a gente pode usar o colchete como a gente já está acostumado, da mesma forma que a gente fazia lá em Python, por exemplo, tá? Então, aqui V colchete 0 é o primeiro elemento do vetor. Então, aqui tem um exemplinho onde eu estou mostrando o conteúdo da memória e eu estou usando a manipulação de um vetor. Eu declarei ali na função main um vetor de 10 posições de float. Declarei uma variável média, que é float também, uma variável inteira i. E aí eu faço um for para ler os valores do vetor. E aí eu uso normalmente como qualquer variável comum, né? Com o e comercial na frente no scanf. Então eu estou acessando cada posição de memória ali do vetor, porque eu estou passando o i como parâmetro ali dentro do colchete. Então, normal, vocês já sabem fazer isso. E depois tem outro for para fazer o cálculo da média. Então, eu vou somando na variável média o valor de cada posição do vetor. E aí, depois eu imprimo a média, né? Então, eu estou fazendo manipulação normal, que vocês já sabem fazer desde lá de Python, tá? Como o vetor, na verdade, é um ponteiro, quando eu passo um vetor como parâmetro para uma função, isso exige que o parâmetro daquela função tenha sido declarado como um ponteiro, já que o vetor é um ponteiro, né? E isso significa também que qualquer alteração que eu faça dentro daquele vetor na função vai ser refletida no programa principal. Por quê? Porque o vetor é um ponteiro. Então, aqui eu tenho um programinha para calcular a média também, só que ao invés de fazer tudo no programa principal, como no exemplo anterior, agora eu fiz uma função média que recebe como parâmetro o tamanho do vetor e um ponteiro para o vetor, né? Um ponteiro para float, que vai representar o vetor ali. Então, lá na função principal main, eu estou declarando um vetor float de tamanho 10. Eu faço um for para fazer a leitura dos valores desse vetor e depois eu chamo a função média, passando como parâmetro o tamanho do vetor, que é 10, e a variável v, que representa o vetor. E lá na função média, então, esse v
é um ponteiro. Bom, então, como é um ponteiro, como eu já falei, qualquer alteração que a gente fizer no vetor dentro da função vai ser refletida no programa principal. Isso já acontecia lá em Python, com as listas, né? Porque lista em Python também é um ponteiro. Então, quando a gente altera uma lista numa função, essa alteração é refletida no programa principal. Então, aqui tem um exemplo onde isso acontece. Eu tenho a função incrementa vetor, recebe como parâmetro o tamanho do vetor n, e o vetor, que é um ponteiro, para inteiro. E o que essa função faz é fazer um for, percorrendo todas as posições do vetor e somando um em cada posição. Então, lá no programa principal, eu estou declarando um vetor de tamanho 3 e já inicializando ele com os valores 1, 3 e 5. Depois eu chamo a função incrementa vetor, passando como parâmetro o tamanho, que é 3, e o próprio vetor, A. Essa função, então, vai executar, vai somar 1 em cada posição, e aí, quando eu voltar para o programa principal, ali para a função principal, e imprimir as posições 0, 1 e 2 do vetor, o que vai ser impresso na tela não é mais 1, 3 e 5, que eram os valores iniciais, mas agora 2, 4 e 6, porque eu somei 1 em cada posição. Então, a alteração que eu fiz dentro da função refletiu do lado de fora, porque vetor é um ponteiro. Bom, o que a gente viu até aqui foi sempre usando a alocação estática de memória. Mas tem várias situações onde a gente precisa fazer a alocação dinâmica de memória. Por exemplo, quando eu não sei quanto espaço de memória eu vou precisar. Por exemplo, se eu estiver usando um vetor e eu não sei qual vai ser o tamanho do vetor. O usuário, por exemplo, vai me informar qual o tamanho de vetor que ele precisa. Tá? Então, quando eu uso a alocação dinâmica, o espaço de memória é requisitado em momento de execução, no tempo de execução. E esse espaço vai ficar alocado até que ele seja explicitamente liberado. Depois que eu liberar, eu não posso mais usar esse espaço de memória. Se eu tentar acessar, vai dar erro. E se eu não liberar explicitamente, no final da execução de memória, esse espaço vai ser liberado. Mas é boa prática a gente sempre fazer a liberação da memória dentro do programa. Então, aqui contrastando a alocação estática com a alocação dinâmica. Quando eu uso a alocação estática, na memória principal eu vou ter um espaço reservado para o código do programa que está sendo executado e para as variáveis globais e locais que foram declaradas de forma estática. Então, tanto as variáveis da função main quanto variáveis de outras funções vão ficar sempre nesse espaço ali. Já quando eu uso a alocação dinâmica, a memória vai ser dividida de uma forma um pouco diferente. Eu vou ter um espaço de memória que vai armazenar o código do programa que está sendo executado. Eu também vou ter o mesmo espaço para armazenar as variáveis globais e locais que foram declaradas de forma estática. Mas eu vou ter um outro espaço para variáveis que foram alocadas dinamicamente e um outro espaço de memória livre que o meu programa pode usar para fazer outras alocações ao longo da execução, tá? As funções que fazem esse tipo de alocação dinâmica, elas estão declaradas dentro dessa biblioteca stdlib.h. Então, agora a gente vai ver algumas funções que são dessa biblioteca stdlib.h e a gente, na hora que for usar, não pode esquecer de dar include nessa biblioteca. Então, aqui, começando pela função sizeOf, que vai retornar para mim o número de bytes ocupados por um determinado tipo. Por que é importante eu saber o tamanho de um determinado tipo? Porque quando eu for fazer a alocação dinâmica usando a função malloc, eu tenho que passar qual o tamanho de memória que eu quero alocar. Então, se eu quero alocar a memória para um tipo inteiro, por exemplo, basta eu fazer malloc sizeOf int. E aí eu não preciso saber de cor que o inteiro ocupa 4 bytes, por exemplo. Né? A função size vai trazer essa informação para mim. Tá? Então, a função malloc ela vai receber como parâmetro o tamanho do espaço de memória que eu quero alocar em bytes. Vai retornar para mim um ponteiro genérico para o endereço inicial da área de memória que foi alocada, se tiver espaço livre. Lembrando que não é toda a memória que está disponível para isso,
É só aquela memória extra que foi reservada ali para as alocações dinâmicas no meu programa, tá? Bom, esse ponteiro genérico que ele retorna é representado por void asterisco e ele é convertido automaticamente para o tipo apropriado, mas é sempre boa prática a gente fazer a conversão explícita para o tipo que a gente quer, tá? E por último, a função malloc vai retornar null se ela não conseguir fazer a alocação, ou seja, se não tem mais memória disponível para alocar a memória que a gente pediu. Então, aqui tem um exemplo onde eu estou fazendo a alocação dinâmica de um vetor de inteiros com 10 elementos. Esse ponteiro eu chamei de V, então eu declarei um ponteiro para inteiro V. E eu usei a função malloc para fazer a alocação. Daí, olha o que está acontecendo aqui. V recebe, abre parênteses, int asterisco, fecha parênteses, malloc, abre parênteses, 10 vezes sizeOfInt, fecha parênteses. Então, a função malloc está sendo chamada com o parâmetro 10 vezes sizeOfInt, por quê? Porque eu quero alocar um vetor de 10 posições de inteiros. Então, 10 vezes o tamanho de inteiro é o que esse vetor vai ocupar na memória. É isso que eu estou pedindo para alocar, 40 bytes, né? O sizeOfInt é 4, 10 vezes 4, 40. E eu estou fazendo uma conversão ali, que a gente chama de typecast, para um ponteiro de inteiro. Então, o ponteiro que o malloc vai me retornar está sendo convertido para um ponteiro de inteiro. É isso que esse int asterisco aqui na frente está fazendo, tá? Bom, e aí lá na memória, eu estou vendo ali que o V ele está apontando agora para esse espaço de memória que foi alocado dinamicamente, esses 40 bytes que estão na posição lá 504. E a partir de agora eu posso tratar V no meu programa como se tivesse sido alocado estaticamente. Eu vou mexer com ele normalmente. O que eu posso fazer lá no final é fazer free V, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo a alocação dinâmica do vetor V, o mesmo que a gente acabou de ver, um vetor de inteiros de 10 posições, e eu estou fazendo um tratamento de erro. Então, eu estou testando se V é igual a null depois do malloc, porque se ele for null, significa que não foi possível alocar memória insuficiente. Nesse caso aqui, eu estou tratando esse erro simplesmente saindo do programa, abortando a execução. E para fazer a liberação de memória, a gente usa a função free e passa como parâmetro o ponteiro que aponta para o espaço de memória que a gente quer liberar, tá? A gente só pode fazer free numa posição de memória que foi alocada dinamicamente. A gente nunca pode fazer free se aquela posição de memória foi alocada estaticamente. Então, aqui tem um exemplo onde eu estou fazendo a declaração de um ponteiro de float V. Aí eu estou fazendo a alocação dinâmica de um vetor de floats e o tamanho desse espaço de memória que eu estou pedindo para alocar foi informado pelo usuário. Ó, eu tenho ali uma leitura de valores, scanf, %d, e-comercial n. Então, eu estou em n armazenando o tamanho do vetor que eu quero criar. E aí, ali na hora que eu faço o malloc, eu estou multiplicando o sizeOfFloat por n. Então, malloc n vezes sizeOfFloat. Então, se o usuário digitou que ele quer um vetor de 30 posições, aqui vai ser alocado um vetor de float de tamanho 30. Logo depois disso, eu faço ali if v igual a null, então estou fazendo aquele tratamento de erro, né, para ver se foi possível alocar o vetor. Depois eu faço um for para fazer a leitura dos valores do vetor normal, como a gente sempre fez. E chamo uma função média para fazer o cálculo da média. Essa função não está sendo mostrada aqui nesse trecho de código, tá? Do slide. E depois eu libero a memória ocupada por aquele vetor. Estou fazendo free v ali. Então, passei como parâmetro v que tinha sido alocado dinamicamente ali em cima usando o malloc. Bom, na disciplina de estrutura de dados e seus algoritmos,
nós, na grande maioria das vezes, vamos usar tipos estruturados de dados. As variáveis de tipos comuns, int, float, não vão ser suficientes para o que a gente precisa representar nessa disciplina de estrutura de dados e seus algoritmos. Então, esses tipos estruturados vão ser super importantes para a gente. O que é um tipo estruturado? Ele é representado em C por struct, e ele nada mais é do que um tipo composto por outros elementos. A gente chama esses elementos de campos, tá? Então, eu posso criar um tipo que é complexo, composto de outros tipos, que podem ser mais simples ou podem ser complexos também. Nesse exemplo aqui, eu estou criando um struct que eu chamei de ponto 2D, que tem dois campos do tipo float, um campo X e um campo Y, tá? Depois, ali embaixo, eu faço outras coisas no programa, né? Coloquei ali aqueles 3 pontinhos. E eu declaro uma variável P, que é desse tipo, struct.2D. E aí, faço outras coisas no meu programa e em determinado momento eu faço uma atribuição. Ó, o campo X da variável P recebe 10, o campo Y da variável P recebe 5. Então, eu estou acessando os campos da minha struct usando esse operador ponto, tá? Ele é o operador de acesso aos campos. Então, quando eu faço ponto, eu estou caminhando dentro daquela estrutura e buscando o valor de um determinado campo. Aqui tem um exemplo completo, tá? Eu declarei ali em cima o struct.2D, que tem os campos x e y que são float. Na minha função main, eu declarei uma variável P, que é desse tipo, struct.2D. Aí eu estou fazendo o scanf para ler as coordenadas do ponto. Então, estou usando normalmente o e-comercial dentro do scanf para fazer a leitura. Só que eu coloquei o ponto ali, ó. Scanf, %f, que são dois floats que eu vou ler, e-comercial p.x, e-comercial p.y. E aí, depois, eu só imprimo o valor desses pontos, tá? Usando também o operador ponto, né? p.x, p.y. Eu posso ter também ponteiros para essas estruturas mais complexas. E a gente vai usar muito isso aqui na disciplina, tá? Então, quando eu tenho uma variável comum do tipo struct, tá? E ela tem um campo X, e eu quero acessar esse campo X, foi o que a gente acabou de ver. Então, ali eu tenho uma variável P e um campo X. Para eu acessar o campo X da variável P, p.x. Se eu tenho um ponteiro apontando para essa estrutura, então eu tenho um ponteiro pp, que está apontando para essa estrutura, e eu quero acessar o campo X, eu vou fazer pp, setinha, né, que é traço maior, x. E para eu acessar o endereço de memória desse campo, eu vou colocar o e-comercial na frente. Então, e-comercial pp, setinha, x. Então, aqui, nesse exemplo aqui embaixo, eu estou declarando um ponteiro pp para um struct.2D. E aí, esse ponteiro foi inicializado, não está sendo mostrado aqui nesse exemplo, tá? Mas foi inicializado. E aí eu estou fazendo que o conteúdo apontar, o conteúdo do campo X do struct apontado por pp recebe 12. Bom, o que nós vamos usar aqui na disciplina é a alocação dinâmica dessas estruturas, tá? Para a gente fazer, então, o malloc, a gente vai ter que usar o sizeof e o nome da estrutura que a gente está pedindo para alocar a memória. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu declarei um ponteiro para o struct.2D. E eu estou fazendo que P recebe o valor retornado pela função malloc sizeof struct.2D. Então, o sizeof ele sabe calcular o tamanho de estruturas complexas também. A gente não precisa se preocupar. Então, o sizeof struct.2D ele vai calcular lá quantos bytes que aqueles campos dessa estrutura ocupam e vai retornar para mim. E eu vou passar isso para o malloc. E aí, depois eu estou fazendo um cast para um ponteiro
struct.2D. Então, P, na verdade, foi declarado como sendo desse tipo, né? Ponteiro para ponto 2D, tá tudo certinho ali. E aí, ali embaixo, eu estou fazendo o conteúdo do campo X da variável apontado, né, do espaço de memória apontado por P recebe 12. Bom, é meio chatinho a gente sempre ficar escrevendo struct e o nome do struct, o nome do struct quando a gente vai usar malloc, por exemplo, e outros comandos, o sizeof. Então, a gente pode criar um nome para esse tipo usando o typedef, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando o struct.2D da mesma forma que eu já tinha feito nos outros exemplos, só que ali embaixo eu coloquei um typedef struct.2D e dei um nome, t.2D. Então, agora, quando eu for declarar variável, quando eu for fazer sizeof, quando eu for fazer malloc, ao invés de eu usar struct.2D, eu vou usar simplesmente t.2D. É como se eu estivesse criando um nome para esse tipo, tá? E aí eu posso usar ele sempre. Esse typedef eu posso fazer logo depois de eu criar o struct, ou em algum ponto depois de eu ter criado o struct, ou eu posso fazer no próprio comando de criação da estrutura. Para isso, nesse exemplo que está sendo mostrado ali embaixo, eu coloco typedef na frente antes de criar o struct. Então, typedef, e aí vem a criação do struct normal, com o nome dele normal, tudo direitinho, declaração dos campos. E aí, quando eu fecho a chave da criação desse struct, eu coloco o nome que eu estou dando para esse tipo. Então, essas duas declarações que estão nesse slide, a que está na caixinha cinza de cima e a que está na caixinha cinza de baixo, são equivalentes. Na caixinha cinza de cima, primeiro eu declarei o struct e depois eu fiz o typedef struct, dei o nome para ele direitinho. E no segundo eu fiz tudo direto num comando só, né? Typedef struct, declarei o struct e no final dei um nome para ele. Essas opções são equivalentes, vocês podem optar pela que vocês acharem melhor. Bom, um exemplo prático do uso de structs e ponteiros é o uso de lista simplesmente encadeada. Então, a gente vai ver várias funções aqui que trabalham em cima de uma lista simplesmente encadeada e a gente vai criar um struct para representar essa lista, tá? Então, a gente vai começar definindo essa lista com o struct. O que a lista vai ter? Ela vai ter um campo info, que é inteiro, que vai guardar um valor, e vai ter um ponteiro para o próximo item da lista. Então, na verdade, esse struct que eu estou criando aqui, lista, ele está em dois campos, que é o campo info, que é inteiro, e o ponteiro para o próximo. Então, esse ponteiro é do tipo struct list, né? Um ponteiro para um outro nó dessa lista. E eu declarei ali embaixo um typedef para dar um nome para essa estrutura, então eu chamei detlista, o tipo lista, né? Bom, agora eu vou fazer uma função para criar uma lista vazia, representada pelo ponteiro null. Então, a lista vazia, ela simplesmente aponta para null, ela não tem nó nenhum, tá? Então, o que essa função faz? Ela retorna um ponteiro para o tipo lista. Ela não recebe parâmetro nenhum, então o parâmetro dela é void, e ela retorna null. Só isso que ela faz. Então, notem que aqui eu estou usando o tipo lista que eu declarei lá, com o typedef, tá? Então, o tipo de retorno dessa função é um ponteiro para aquele tipo,tlista. Agora, eu vou fazer uma função para inserir elementos no início da lista. Então, sempre que eu for fazer uma nova inserção nessa lista, eu vou fazer uma inserção no início. Como é que funciona a inserção no início? Vejam esse desenho que tem ali em cima. Eu tenho a minha lista antiga, LI, que estava apontando para uma lista que tinha 3 elementos. O elemento 5, 3 e 2. Quando eu for fazer uma inserção de um elemento 4, eu vou alocar memória para esse elemento. Essa memória vai ser apontada pelo ponteiro que eu chamei de novo. E aí eu vou fazer a lista apontar para o novo e o próximo do novo apontar para a lista. Então, é isso que essa função aqui embaixo está fazendo. Ó. Essa função, ela retorna
um ponteiro para o tipo lista, e ela recebe como parâmetro a lista e o info que a gente quer colocar na lista, né? O novo elemento. Ela começa alocando a memória para representar esse novo nó da lista. Então,tlista novo, faz o cache para o type tlista, faz uma lock size of tlista. Coloca no campo info, de novo, o i que foi passado como parâmetro da função e faz o próximo, o ponteiro para o próximo desse campo novo apontar para onde a variável da lista estava apontando. E retorna esse ponteiro para o novo. Então, quem chamou essa função vai ter que receber esse valor, porque ele agora é um novo ponteiro para o início da lista. Se eu não receber esse valor na hora que eu chamar, eu perdi o ponteiro para essa lista, né? Na verdade, aquele ponteiro vai continuar apontando lá para o meio da lista agora, que é o elemento 5. Aqui tem a função para imprimir os elementos da lista. O que ela faz é percorrer a lista usando um for. Então, essa função ela é void, ela não retorna nada. E ela recebe como parâmetro a lista que vai ser impressa. Eu estou declarando um ponteiro para tlista p, que é o ponteiro que eu vou usar para percorrer a lista. Por que eu estou fazendo isso? Porque como o parâmetro da função é um ponteiro, e eu tenho que percorrer a lista usando esse ponteiro, se eu usar o próprio ponteiro que veio como parâmetro, quando chegar lá no programa principal, esse ponteiro mudou, né? Porque eu mudei a posição dele durante o caminhamento. E aí eu perdi o ponteiro para a minha lista. Então tomem muito cuidado. Sempre que vocês estiverem manipulando uma estrutura que precisar ser percorrida, usem um ponteiro auxiliar. Nesse caso aqui, esse ponteiro auxiliar é o ponteiro P que eu declarei. E aí tem um for ali, que começa, P começa recebendo o início da lista, né? O ponteiro inicial da lista. Eu vou fazer isso enquanto P for diferente de null, e a cada passo do for eu vou fazer P apontar para o próximo. E aí eu vou imprimir o campo info daquele elemento apontado por P. Então, com esse código aqui, eu percorro a lista toda usando um for e vou fazendo print do campo info de cada nó até chegar no último, que é null, e aí não vai imprimir mais, né? Essa função aqui é uma função para inserir um elemento no fim da lista. Como é que eu faço para inserir um elemento no fim da lista? Eu tenho que percorrer a lista toda até achar o último elemento. Quando eu achar o último elemento, o ponteiro para o próximo desse último estava apontando para null. Agora ele vai ter que apontar para um novo elemento que eu aloquei, né? Vou ter que alocar dentro dessa função. E o próximo desse novo vai apontar para null, porque ele vai ser um novo fim da lista, né? Um novo elemento final da lista. Então, implementem essa função agora, façam um pause no vídeo e implementem essa função. Essa função tem que retornar um ponteiro para a lista, e ela recebe como parâmetro a lista e o i, que é o valor do info que vai ser colocado ali no final da lista, tá? Quando vocês terminarem, deem play de novo, que a gente vai discutir a solução. Então, aqui tem o código da função insere fim. Eu estou declarando ali um elemento novo, fazendo a alocação dele, colocando em info o valor i que foi passado como parâmetro, fazendo o próximo apontar para null, que ele vai ser o último na lista, declarando dois ponteiros auxiliares. Eu vou precisar de dois agora, porque eu preciso de um apontando para o atual e um apontando para o elemento anterior. Por quê? Porque o último vai chegar lá no null, e aí o anterior vai ser o último mesmo. Nesse cara eu vou ter que fazer a alteração de fazer o ponteiro para o próximo dele apontar para o novo. Então aqui eu fiz um while p diferente de null, né? Antes eu inicializei os dois ponteiros auxiliares ali apontando para o início da lista, tá? Então enquanto o p for diferente de null, o anterior aponta para p e o p aponta para o próximo. Então ele vai percorrendo nesse while
até que o P seja nulo, né? Quando isso acontecer, o ponteiro ante vai estar apontando para o último elemento da lista. Aí agora, quando que eu já saí do loop, eu vou testar. Se o anterior for diferente de null, quer dizer, se a lista original não estiver vazia, porque se ela estiver vazia, o ante vai estar apontando para null. Aí eu faço o próximo apontar para o elemento novo que eu aloquei. Se não, se a lista estava vazia, então a lista aponta para o novo e eu retorno a lista. Ponteiro para a lista, né? Agora eu quero uma função para fazer inserção ordenada. Então, nesse caso aqui, sempre que eu for inserir um elemento novo na lista, eu quero que ela permaneça ordenada. E essa função tem que retornar para mim um ponteiro para a lista atualizada. Então, aqui nesse exemplo, eu tinha uma lista 2, 3 e 5, e eu estou pedindo para inserir o elemento 4. Então, esse elemento 4 vai ter que ser inserido ali entre o 3 e o 5. Então, essa função insere ordenado, ela vai retornar um ponteiro para a lista e vai receber como parâmetro a lista e o inteiro i, que vai ser o info do nó novo que vai ser adicionado nessa lista. Então, façam a mesma coisa. Deem pause, implementem a função e quando vocês terminarem, deem play de novo no vídeo para a gente discutir a solução. Então, essa função insere ordenado, ela está começando aqui declarando um ponteiro novo, está declarando os dois ponteiros auxiliares para percorrer a lista, igual a gente fez no exemplo anterior, no exercício anterior. Anterior aponta para null e o P aponta para a lista. E aí, aquele while que antes estava testando só se já não chegou no final, agora ele está testando se não chegou no final e se o info é menor do que i. Ou seja, se eu já achei o local de inserção, né? Então, enquanto isso não acontecer, eu vou caminhando. O anterior aponta para P, P aponta para o próximo. Quando eu parar, pode ser que eu achei um cara que era maior ou que eu cheguei no final da lista. De qualquer maneira, eu vou fazer a criação, a alocação da memória do novo elemento. Então, estou alocando ali novo, usando uma alloc, colocando o valor de i para o info desse novo e fazer agora o acerto dos ponteiros. Então, se o anterior é null, significa que a lista estava vazia e eu vou inserir esse elemento no início. Na verdade, significa que a lista está vazia ou que o primeiro elemento já era maior do que o elemento que eu quero inserir. Tá? Então, eu vou fazer o próximo do novo apontar para a lista e a lista apontar para o novo e pronto. Se não, eu vou inserir o elemento no meio. Então, eu faço o próximo do novo apontar para o próximo do anterior e o próximo do anterior apontar para o novo. Que é o que está sendo feito nesse exemplo aqui, onde eu estou inserindo 4 ali entre o 3 e o 5, tá? Então, nesse exemplo aqui, o ponteiro ante está apontando para o nó 3. E aí, o próximo dele passa a apontar para o novo. E o próximo do novo passa a apontar para o próximo do anterior, que era o 5, né? E aí, eu retorno no final o ponteiro para a lista alterado. Funções recursivas. Quando uma função chama a si mesma, essa função ela é recursiva, né? As funções recursivas facilitam bastante a nossa vida, porque a gente pode usar o critério de dividir para constar. A gente vai resolvendo o problema aos poucos, né? Mas é importante que a gente tenha um critério bem claro de parada para evitar um loop infinito de chamadas. Então, vocês já sabem fazer funções recursivas, já aprenderam isso. O que a gente está fazendo aqui é pedir para vocês implementarem duas funções recursivas que fazem exatamente o mesmo que essas funções que a gente acabou de ver fazem. Inserir no final da lista e inserir de forma ordenada na lista. Só que agora usando funções recursivas, tá? Então façam a mesma coisa. Deem pause no vídeo para a gente discutir a solução quando vocês terminarem. Então, a função recursiva para inserir no fim da lista, o que ela vai fazer? Ela está começando ali alocando o espaço de memória
colocando o i no info, fazendo o próximo apontar para null. Notem que a gente está fazendo inserção no fim. Então, o próximo é null. Se a lista que veio como parâmetro dessa chamada for null, significa que a lista está vazia. Então, eu simplesmente faço ela apontar para o novo e pronto. Retorno lá esse ponteiro li. Se o li não é null, eu testo se o próximo dele é null, ou seja, se já chegou no último nó da lista. Se já chegou, eu faço esse próximo receber o novo, né? Estou fazendo o próximo apontar para o novo e pronto, fiz a inserção. Se não, quer dizer, tem mais um elemento. Aí eu vou fazer a chamada recursiva. Então, eu chamo recursivamente, passando como parâmetro o próximo e o mesmo i, que eu recebi como parâmetro. Né? Então, notem que essa implementação aqui tem critérios claros de parada. Né? Se a lista está vazia ou se o próximo é null, eu não vou fazer chamada recursiva. Eu só vou fazer chamada recursiva se ainda tiver um elemento para ser processado, para ser caminhado, no caso. Agora, o insere ordenado recursivo. Esse insere ordenado recursivo, ele recebe como parâmetro o ponteiro para a lista, um ponteiro anterior, para o nó anterior da lista, e o i, que é o cara que eu vou colocar no info do novo nó que vai ser criado, né? Então, eu estou alocando a memória ali do novo, estou colocando o i no info, e agora eu testo. Se li igual a null, quer dizer, a lista está vazia, mesma coisa. O novo vai ser o elemento da lista. Faço o próximo do novo apontar para null e pronto, retorno li lá no final. Se li não for null, eu testo se eu já achei o local de inserção. Se o info desse nó atual do li é maior do que o i, significa que eu tenho que inserir antes dele, né? Então, o próximo do novo vai apontar para li vai apontar para o novo. Aí eu vejo se tem alguém antes, para ajustar os ponteiros também. Então, se o anterior é diferente de null, eu faço o próximo dele apontar para o novo. Se eu não achei ainda o local de inserção pelo fato de ser maior do que do info ser maior do que o i, então eu vou testar se o próximo elemento é null. Se o próximo for null, significa que eu já cheguei no fim da lista. Então, eu vou fazer o próximo de li apontar para novo e o próximo do novo apontar para null, inserir no final. Se não for nada disso, aí sim vou fazer a chamada recursiva, passando como parâmetro o próximo, o li, que ele vai fazer o papel de anterior agora, né? E o i. E pronto. Com isso aqui, a gente consegue percorrer a lista toda e achar o local de inserção certinho para fazer a inserção ordenada, de forma recursiva. Tem mais exercícios para vocês lá na página da turma no Google Classroom. Então, consultem a página lá para outros exercícios. Essa aula foi baseada nos slides de Valdemar Selles e Marcelo Gattais, a quem eu agradeço. E tem material bastante didático nesse livro de Introdução à Estrutura de Dados do Valdemar Selles, Renato Cerqueira e José Lucas Rangel, com todo esse conteúdo de struct, ponteiros, que vale a pena dar uma olhadinha. Até a próxima aula.